Fala, Pedro! E aí, Marcela, tudo bom? Tudo jóia, e você? Eu tô bom também. E aí, Que vamos para. inveja, hein? BH tá calor e aqui tá frio. Ah, tô te vendo aí de casaco. É, nossa, aqui tá clima São Paulo, frio, garoa. Assim que eu gosto. Eu, por mim, pode mandar esse frio pra cá que eu tô querendo. Temos que trocar de cidade, então. Bora. Marcela, o que que acontece? A gente fez ontem uma live, né? Nós estamos com a vaga do DZA aberta, né? Mentoria do Uhum. Zero Arrematação. Para quem aí já sabe que leilão é bom, tá? Poder entrar para a comunidade Smart, para a maior comunidade de leilões do país, para o maior ecossistema do país. Daí tem muita gente que tem objeção, fala assim, não, mas eu não vou entrar nos leilões agora porque eu não tenho muito dinheiro, né? E para pegar leilão precisa de muito dinheiro. Aí ontem eu fiz uma live, meio-dia e 37, falando assim, negativo. Você tem várias formas de começar com pouco dinheiro, de começar com menos que 50 mil reais. E aí eu falei três formas. E aí, uma forma com dinheiro próprio, outra com dinheiro de financiamento, e a terceira não é nem com menos de 50 reais, é com zero Zero. reais, que é assessoria, gente. Assessoria em leilão de imóvel. O seu conhecimento tem valor e existem várias pessoas hoje atuando como assessor de imóveis, ganhando bem. Vocês nem imaginam o mercado que existe e ninguém melhor que Marcela Carillo para falar isso com a galera. Não é isso, Marcela? É isso mesmo. E eu, Pedro, esse mindset que a gente precisa trazer pra galera. Eu escuto muita gente me aborda sobre exatamente isso, né? Falando, mas Marcela, leilão de imóveis é só para pessoas multimilionárias. A gente sabe que não é isso, gente. Mercado de leilão de imóveis, Pedro já falou, você com 50 mil reais você já consegue fazer arrematações dos imóveis populares, consegue usar financiamento que dá 5% de entrada, e tem a alternativa de você vender o seu conhecimento. E conhecimento tem poder, isso sempre foi assim, né, Pedro? Quem domina conhecimento consegue desenvolver projetos, consegue vender o seu conhecimento. E isso tem muito valor. E o mercado de assessoria, só para vocês entenderem, como é que funciona basicamente? Eu, com o meu conhecimento no mercado de leilões de imóveis, eu sei identificar oportunidades, eu sei validar essas oportunidades para saber que de fato tem dinheiro e eu apresento para o cliente. Então, só para a galera se situar, Pedro, e eles entenderem como é que funciona a assessoria. O Pedro já sintetizou e resumiu brilhantemente. É vender conhecimento. Mas nós temos o pilar da assessoria. Para você começar a trabalhar com o seu negócio de assessoria, nós temos os três pilares. E o primeiro deles é conhecimento. Conhecimento aqui a gente compartilha as lives da Meio-Dia 37, canal da Smart. Quem não me segue, já começa a me seguir, que eu compartilho diariamente conteúdo mão na massa de trabalho de assessoria. Então, o conhecimento, você vai atrás, você vai treinar, vai aprender. E eu posso dizer para vocês que a primeira crença limitante, que muita gente também entende, né, além da questão do dinheiro, a segunda crença seria, Pedro, a pessoa achar que ela precisa ser advogado, ela precisa ser corretor de imóveis, precisa ser engenheiro para atuar como assessor. Segunda crença que eu te tiro, esse conhecimento que você tem vai te comprovar e te demonstrar que não precisa ter um diploma, você não precisa ter uma carreira específica para atuar no mercado de assessoria. Até porque a gente aqui da Smart, a gente comprova para vocês e ensina vocês que na prática, né, na prática a teoria é outra. Então muita gente é super teórico, tem vários conhecimentos, só que na hora que vai pôr a mão na massa de saber identificar, desenrolar uma operação, alguma questão jurídica, porque todo mundo acaba travando na parte jurídica achando que isso é um bicho de sete cabeças. E não é um bicho de sete cabeças. A parte jurídica, a gente ensina exatamente aonde vocês devem se preocupar e o que a gente deve demonstrar para o cliente. Esse é o primeiro pilar da assessoria. Bom demais, Marcelo. Gente, vocês nessa live aqui, ó, fiquem com a gente. Pode ter certeza que vocês vão aprender demais sobre assessoria numa única live com a Marcela. A Marcela posta diariamente no Instagram dela, ó. Então, tem essa setinha aqui, ó, Marcela Carillo com dois L's. Sigam ela lá, Marcela Carillo Leilões. Mas ela consegue aqui, ó, vai desmistificar muita coisa em apenas 40 minutos, uma hora para vocês. Marcelo, eu queria te fazer um pedido de uma Claro. outra crença limitante que eu vejo que o pessoal tem. A síndrome do cachorro vira-lata, da pessoa que não quer começar a investir nos leilões de imóvel porque acha que é pobre, serve, inclusive, quando a gente abre os olhos de algumas pessoas e fala assim: não, mas não importa se você não tem dinheiro.
você pode começar assessorando. Aí ela vira e fala assim: não, mas eu sou pobre, eu só convivo com pobre. Meus amigos também são pobres. Eu vou assessorar para quem? Porque a gente fala normalmente assim: vai assessorar. Pega a sua lista dos seus 30 melhores amigos, ou suas 30 pessoas mais próximas, e vai assessorar. Aí a pessoa vem conseguindo virar lá: não, mas eu só convivo com gente que tem pouco dinheiro, eles não vão botar dinheiro para mim, não. Eles esquecem ou eles não sabem que você não precisa ter amigos ricos para serem assessorados. Vocês não precisam ter conhecidos ricos, bajular lá, um ricão, não, tá? Aquele tio cheio de dinheiro, não. Basta você ter amigos, conhecidos que tenham um bom salário, que se eles É tiverem um bom salário, eles são público em potencial. Crédito vale mais que dinheiro. E a galera não sabe disso, não é isso, Marcelo? Exatamente. E olha, Pedro, essa dica é especial para aquela pessoa que tem essa crença limitante. A gente sabe que muita gente tem e muita gente fala, mas Marcela, para você é fácil, você tem um monte de cliente milionário. Hoje eu tenho sim, pela bagagem que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, pelo o que eu entrego para os clientes. Hoje eu tenho sim uma bagagem de clientes diferenciados, mas eu posso garantir para vocês que eu também faço operações para pessoas com pouco capital e a gente tem várias estratégias, tá? A primeira que o Pedro falou é, se a pessoa tiver um salário, né, considerável, ali não precisa ter um salário de 50 mil reais, não é disso que eu tô falando não, tá, galera? Um salário de 7, 8 mil reais, ele vai conseguir ter uma renda, né, um capital de financiamento. E aí, o que eu posso te sugerir? Eu vou contar uma operação que eu fiz com dois conhecidos meus, dois amigos meus, e um tem uma faixa de salário de 8 mil reais e o outro ganhava 4 mil reais, então são pessoas conhecidas. E a gente fez uma operação, Pedro, lá em Uberaba, que a gente comprou um apartamentinho popular, arrematado na licitação aberta. Então, na Caixa Econômica Federal, nós temos o leilão de primeira e segunda praça, temos a licitação aberta quando os leilões já são negativos na primeira e segunda praça, são aqueles leilões obrigatórios da Caixa Econômica Federal, depois ele vai para a licitação aberta. A Caixa Econômica Federal tem umas modalidades diferenciadas, né? O Pedro explica super bem, tem várias lives explicando sobre isso, o Guará fala muito sobre isso também. Sigam o Guará também para vocês aprenderem todo o trâmite da Caixa Econômica Federal, que vocês vão aprender muito sobre isso. E aí, o que a gente pegou? Na licitação aberta, nós pegamos com o imóvel financiado. Então, arrematamos esse imóvel em lance único por 60 mil reais e a gente financiou esse imóvel. Então, essas duas pessoas, que eram os clientes, eles pagaram 60 mil reais de financiamento, dando 5% de entrada, pagando 5% de comissão do leiloeiro. E a gente tinha aqui, então, 10%. Então, eles começaram a operação, galera, com 6 mil reais. Né? Então, a parcela inicial que os nossos clientes desembolsaram foi 6 mil reais. Então, se você pegar conhecidos, amigos, pessoas potenciais que tenham algum valor, se eles tiverem 100 mil reais de financiamento, eles já conseguem fazer operações como essa, né? De pegar 60 mil reais de financiamento, dando 5% de entrada. No meu caso, era licitação aberta, então tinha mais 5% do leiloeiro. E a gente fez a assessoria caixa forte com eles, que eu vou explicar depois as modalidades de assessoria, mas só para mostrar a crença limitante da galera. Então, com pouquíssimo dinheiro de entrada na operação, os clientes já conseguiram fazer. Então, 6 mil reais na entrada. Vou contar o desenrolar da operação só para vocês entenderem como não precisa de muito dinheiro. Nós fizemos essa arrematação. Em menos de 4 meses, nós já tínhamos feito registro na matrícula do imóvel. Então, toda a documentação em nome do cliente, isso é muito importante. Quem quer fazer assessoria nunca é no nosso nome, sempre a arrematação é feita no nome do cliente. Então, fizemos o registro no nome do cliente, baixamos todas as indisponibilidades que tinham lá no imóvel, tinha 2 indisponibilidades, e nós fizemos também a desocupação desse imóvel. O imóvel já estava desocupado, a gente tinha o contato com o síndico, a gente entrou já no apartamento, o síndico autorizou. Então, em menos de 4 meses, a gente fechou a operação. A gente vendeu esse imóvel, Pedro, por 135 mil reais. Então, todos os custos da operação que a gente pagou, quem pagou foi a própria Caixa Econômica Federal pelo comprador. Então, o financiamento, a gente pagou 4 meses de condomínio, 3 parcelas de financiamento. Então, não deu quase nada na operação. A gente não gastou 20 mil reais nessa operação para desenrolar. O apartamento estava bonitinho, foi uma demão de tinta só no apartamento. E a gente já vendeu esse imóvel rapidamente em 4 meses. Então, assim, não precisa ter amigos multimilionários. Vocês conseguem encontrar negócios com pouco capital. Vocês só precisam começar.
quebra todas essas crenças limitantes. Não é porque a Marcela é superdotada. Eu não sou, gente. Eu não tenho só amigos milionários. Eu conheço pessoas, sim, com muito dinheiro. Mas eu tenho muitos clientes, e eu tenho aqui dentro do nosso ecossistema, depois eu vou falar um pouquinho do nosso ecossistema aqui da Smart, que resolve várias dores das que vocês têm. Inclusive, essa do cliente a gente resolve aqui, se essa for sua crença limitante. Mas eu acho que é importante para vocês estruturarem o negócio de vocês e saberem que é possível fazer, independente de onde você esteja, você consegue encontrar pessoas com um pouquinho de crédito e um pouquinho de dinheiro para poder manter essas operações. E vocês conseguem fazer a operação. Show, Marcelo, perfeito. Ótima explicação. Ilustrou com um caso concreto, gente. Em resumo, não apenas você não precisa ter dinheiro para entrar nos leilões, porque você pode entrar com conhecimento assessorando, mas também o seu cliente investidor não precisa ter dinheiro também. Olha que mágico, parece loucura, parece conversa de doido, mas é isso. Você não precisa ter dinheiro e o seu cliente não precisa ter dinheiro. Tá? O seu cliente, ele vai precisar ter um pouquinho de dinheiro, mas ele tendo crédito, gente, ele já é um ótimo cliente, tá bom? Eu vou fazer uma conta de padeiro aqui, ó, com vocês. Vamos colocar lá, lista dos seus 30 pessoas mais próximas. Se você tiver dentro delas, por exemplo, pessoas com salário de 10 mil reais. Pessoa com 10 mil reais, gente, ela tem, é uma conta de padeiro, tá? Em geral, ela pode comprometer 1%, 30% da renda dela com parcela, que vai dar 3 mil reais, dividindo isso por 1%, vai dar 300 mil reais de crédito. Então, uma pessoa com 10 mil reais, tá, de salário, ela tem, em geral, 300 mil reais de crédito. Uma pessoa com 5 mil reais de salário, ela tem 150 mil de crédito. Ó, com 10 mil reais, então, esse seu cliente ganha 10 mil reais, ele pode arrematar um imóvel de 300 mil reais, ele pode dar ali, ó, o quê? 15 mil reais de entrada, financiar o restante. E um imóvel desse, gente, se fosse na modalidade tradicional, e eu vou até entrar nessa seara com a Marcela, se fosse na modalidade tradicional, né, que te paga 10% sobre o lance, te daria 30 mil reais de retorno, tá bom? Então, uma assessoria dessa, de um cliente que ganha 10 mil reais, te daria 30 mil reais de retorno. Do cliente que ganha 5 mil reais e pegou um imóvel de 150 mil reais, você teria 15 mil reais de retorno se você cobrasse na tradicional, que é 10% sobre o lance. Só que eu vou colocar um asterisco aqui. Nós estamos falando de assessor sem dinheiro e de cliente sem dinheiro. Ô Marcelo, se o cliente também tem mais crédito, tá? Sem muito dinheiro, só tem o dinheiro para 5% de entrada e para as despesas correntes depois. Fica difícil da contratação da assessoria ser na modalidade tradicional, né? Daí vira o jogo, cliente pobre, talvez o jogo é melhor na base do caixa forte, né? O cliente com pouco capital, qual que é a dificuldade dele? Porque a gente tem duas modalidades de assessoria, só para a gente colocar a galera na mesma página. A primeira é a tradicional que o Pedro já falou, que é que a gente cobra 10% sobre o valor do lance, né? Então, como é 10% sobre o valor do lance, ele paga em duas fases. Ele paga 5% no ato da arrematação e os outros 5% quando eu entregar a posse e o imóvel registrado no nome desse cliente. E aí, quem vai fazer a reforma e a venda desse imóvel é o próprio cliente. Eu vou com ele até o registro e a posse do imóvel. Só que ele tem que me pagar esses 10% já no 5% no ato da arrematação e os outros 5% assim que eu concluir a minha obrigação. Então, para esse cliente desembolsar esse dinheiro, pode acabar atrapalhando e tirando ele do jogo de algumas operações. Só que para isso a gente tem outra modalidade de assessoria, que é a assessoria caixa forte. E o que essa assessoria a gente faz? A gente vai com o cliente até a venda do imóvel. Então, a gente vira meio que sócio, Pedro, do nosso cliente nessa modalidade de assessoria. Eu pego o cliente, eu indico a oportunidade, a gente arremata esse imóvel, eu faço o registro em nome dele, eu limpo a matrícula, eu faço a desocupação, eu faço a reforma do imóvel, eu conduzo a venda dessa operação. E depois que o cliente pagar o ganho de capital, aí a gente divide o lucro líquido da operação. Então, supondo que sobrou 50 mil reais no final da operação, vai ficar 25 mil para o cliente e 25 mil para mim que fiz a operação toda. Então, o que é legal dessa operação? Se o cliente não tem dinheiro, né, para já desembolsar,
ele nem sai do bolso dele o dinheiro. Quem paga a comissão do assessor é a própria venda do imóvel. Então não há nem o desembolso dele, né? Ele não pega o dinheiro da carteira dele e ele coloca ali o imóvel para que a gente tira do bolso dele para pagar a gente. É a própria venda, a própria operação que vai pagar a comissão do assessor. Então isso facilita com que aquele seu cliente que não tem muito capital e que para ele vai fazer diferença desembolsar agora na operação, ele desembolsa só lá na frente, porque na verdade não sai nem do bolso dele. Quem comprou o imóvel que vai pagar a comissão. Galera, conhecimento, hein? 190 pessoas na live, aqui aprendendo, ó, como começar nos leilões sem dinheiro. Coloquem aí, por favor, no chat, quem aqui se interessa por leilões, já sabe que é bom, que é lucrativo, já acompanha a Smart há algum tempo, ou já acompanha a Marcela há algum tempo, mas ainda não deu o pontapé inicial porque está esperando ter um montante suficiente de dinheiro para começar no mundo dos leilões. Tem alguém aqui que já está doido, maratonando, consumindo conteúdo, se aperfeiçoando, mas não deu o pontapé inicial, não arrematou o primeiro imóvel dali, porque está esperando ter o capital? Vamos ver. A Wesley falou que está nessa situação. O Roberto falou que está nessa situação. O Erondi, ó, vários de vocês podem estar nessa situação, tá, galera? E foi legal, Marcelo, que na imersão que a gente fez, a aplicação pura no final de semana, a galera, inclusive, fez proposta ao vivo com a gente, saiu de lá tão energizado que muitos falaram assim, olha, eu não tenho dinheiro para começar agora, mas é justamente pela falta de dinheiro que eu estou escolhendo entrar agora. Por quê? Porque eu tenho que começar a fabricar dinheiro. Exato. E a assessoria é a sua saída. Se você está sem dinheiro, gente, é justamente por isso que você deve acelerar a sua entrada nos leilões e não postergar. Porque leilão é o maior veículo hoje que eu conheço de fabricação de dinheiro, de milionários. Você pode começar do zero, não é dos 50 mil, não, é do zero mesmo, né, Marcelo? Do zero mesmo. Exatamente. E a assessoria, gente, ela possibilita que com o conhecimento, mas vocês vão perceber isso assim, é notório. Em qualquer lugar que eu vou, alguém que não me conhece, nunca me ouviu falar, e aí eu começo a falar o que eu faço, porque a gente rola essas conversas, né? As pessoas ficam encantadíssimas. Tanto que, eu até brinco com meu marido, Pedro, eu nem gosto de ir nas festinhas de criança da aniversário da minha filha, porque as pessoas não me deixam em paz, assim, sabe? Fica todo mundo querendo saber sobre leilões de imóveis, e aí vira assim, quer criar um grupo para me colocar no grupo. Eu falei, gente, tem duas alternativas. Ou vocês entram no DZA para vocês aprenderem a fazer com capital próprio de vocês, e vocês vão lá e arrematam, ou vocês vão contratar assessoria se vocês não quiserem fazer. Não tem essa de eu pegar uma oportunidade e dar para vocês de graça e não cobrar nada, porque conhecimento tem dinheiro e tem valor, e a gente precisa valorizar isso. Então, essa tomada de decisão de construir o conhecimento é o primeiro passo para você começar a construir o seu patrimônio. E eu posso garantir para vocês que a assessoria é o caminho para a construção, porque eu tenho vários mentorados aqui no nosso ecossistema de assessores e eles fizeram exatamente isso. Eles começaram a fazer, o Pablo que está entrando aqui, que bateu o palmo aqui, o Pablo, gente, ele é um assessor e ele já fez mais de 15 operações aqui em menos de 6 meses com a gente aqui dentro do nosso ecossistema de assessoria. Brincando, ele já bateu uns 200 mil aqui de comissão de assessor. Quem é que não quer? Escreve aqui no chat. Quem não quer vender o seu conhecimento e em um ano ter um faturamento de 200 mil reais, Pedro? Isso é espetacular. Se a gente olhar o mercado brasileiro, pouquíssimas pessoas ganham isso no ano. Né? Então, a gente está falando de operações. Não estou dizendo que é fácil, né? Porque assim, o conhecimento, a construção do conhecimento requer horas de bunda na cadeira. Vocês vão precisar estudar, vocês vão precisar sair da zona de conforto. Mas toda mudança requer essa iniciativa, né, Pedro? Não tem como você... eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro no mercado de leilões de imóveis e que não tenha passado por essa curva de conhecimento. Então, vão ter que sair da zona de conforto. E isso é inevitável. Mas eu posso garantir que se vocês saírem da zona de conforto, os resultados aparecem e o dinheiro vai para o bolso. Ô Marcelo, gostei que você falou aí do exemplo, claro, acho que Pablo, né, que você falou que entrou aí na live, e você deu o quanto que ele já faturou no ano. Aí, inclusive, veio depois o Rafael Montanvani aqui perguntando quanto que dá para faturar no ano. Então, nós vamos entrar nessa área que eu acho que é um ótimo tema para a galera. Eu acho que eles não imaginam o tanto de dinheiro que circula, né, na mão ali dos assessores, né, movimentando, trazendo dinheiro para os clientes deles e para eles próprios. Então, eu vou querer que você dê um panorama geral aí, que eu sei que a comunidade ali de assessores já atingiu um número bem legal, expressivo ali de comissionamento e tal. Só que eu vou ressaltar aqui também antes, ó,
o feedback da galera. Tem aqui, ó, o DJ Fernando colocou aqui, ó, eu sou da turma 36, mas ainda não arrematei por estar nessa situação. Qual situação? Né? De estar esperando ter mais dinheiro para arrematar. Então, o Fernando aqui, ó, ele já está com a faca e o queijo na mão, ele já está dentro do ecossistema Smart, ele já está adquirindo conhecimento. Então, Fernando, essa live é para você, cara. Você não precisa ficar parado esperando você próprio ter crédito ou você próprio ter dinheiro, tá? No seu ciclo de relacionamento, você encontra clientes em potencial, aperfeiçoando, tá? Segue a Marcela Carillo dentro da mentoria do Desenhar. Nós temos masterclass com a Marcela, nós temos aulas lá com a Marcela, para você, ao começar, com dinheiro de terceiros. O Fernando já deu o primeiro passo, ele já está dentro do maior ecossistema de leilão de imóveis do país. Nós temos aqui na live dois públicos, né? Quem já está no DZA e às vezes está sem dinheiro e não tinha virado a chave para assessoria, então prestem atenção nisso. Ou aquela galera que só está aqui no Instagram e tal, mas não entrou no maior ecossistema de leilão do país. Aí eu vou te dar esse recado, galera. As vagas, tá, para o DZA estão abertas. Não marquem touca, tá? Pode digitar DZA aqui nos comentários, tá? E ver as condições para as últimas vagas para entrar no ecossistema na comunidade Smart, tá? Além disso, eu quero dar um recado para vocês seguinte. Hoje à noite, tá? Nós vamos ter um aulão com o Renan. Deixa eu ver aqui o horário. 19 horas. 19 horas nós temos um aulão com o Renan, tá? Então é só digitar imersão. Vai ser sobre vendas. Por quê, Marcelo? A gente está vendo que muita gente está com outro receio, que é, tá, mas e se eu comprar e depois para revender? Se ali que está alto, o mercado está ruim. E a gente sabe que na comunidade Smart, a gente sempre está vendendo. Óbvio, por quê? Porque tem técnicas de venda, de acelerar a sua venda, de otimizar a sua venda, técnicas aí de negociação, como compor ele, como viabilizar a compra para o seu cliente, já que ele não tem, às vezes, crédito, às vezes que o financiamento tá caro. O Renan, gente, vai destrinchar hoje com vocês isso. Então, quem quiser aulão no YouTube com o Renan, só digitar aqui, imersão. Tá bom? Marcela, fala um pouquinho, então, pra gente sobre esse assunto, faturamento. Você pode falar o faturamento aí, né? Você citou do Pablo específico, mas de alguns, né, membros ali da assessoria que você lembre, e o faturamento geral da comunidade, que é legal também. O pessoal vê que tá rolando dinheiro nesse meio. Não, é espetacular, viu, Pedro? Só antes de eu falar do faturamento, do que a gente pode ganhar no mercado de assessoria, eu queria acrescentar uma coisa. O DJ Fernando falou lá que ele ainda não arrematou. Tem mais um meio dentro do nosso ecossistema Smart, gente. É espetacular. Ele não arrematou, ele pode fazer assessoria porque ele está com pouco dinheiro, mas ele também pode utilizar ali as ferramentas do Chame os Tubarões, né? Que ele pode chamar ali os tubarões e indicar uma garimpagem de um imóvel que ele não tem condição de comprar, mas que ele sabe, que ele aprendeu que tem dinheiro na mesa, que é uma oportunidade boa, e ele ganha também pela indicação da oportunidade caso os tubarões venham arrematar. Ou ele pode, inclusive, cotizar também, né, Pedro? Então, ele pode comprar com alguém lá no programa Chaves Tubarões, ele indica lá e também com um pouquinho de dinheiro que ele tem, ele também entra na operação. Então, galera, o nosso ecossistema Smart, se você está na dúvida, não fique na dúvida, porque aqui a gente tem alternativas e saídas para vocês encontrarem respostas para a operação. E agora eu vou deixar vocês encantados com o mercado de assessoria. O Pedro até brincou quando eu falei dos números do ecossistema esse ano, e aí ele falou, nossa, gente, assessoria é um negócio fenomenal, porque dá muito dinheiro. Dá trabalho, a gente lida com dinheiro de terceiros, requer responsabilidade do nosso lado, requer conhecimento, domínio da operação, requer. Mas a gente tem no nosso ecossistema de assessores aqui, a gente tem resultados espetaculares. A gente teve, por exemplo, o Marcos Paulo, dentro do nosso ecossistema também, ele conseguiu fazer 13 arrematações e ele já faturou também mais de R$500 mil em menos de um ano. A gente está falando de mais ou menos 9 meses, ele já faturou R$500 mil. Segunda-feira eu estava tomando um café também com um mentorado aqui em São Paulo e nós também fizemos um levantamento ali com ele em 9 meses, né? Então, do ano passado, somado com esse ano também, ele também já passou de 11 arrematações dentro do nosso ecossistema, que eu vou contar um pouquinho para vocês antes de falar dos números do ecossistema, como é que funciona o nosso ecossistema e as dores que a gente resolve de muitos de vocês que estão aqui assistindo a live. Ele também já faturou mais de R$500 mil. Então, assim, gente, tem muitas possibilidades. A gente tem pessoas que entraram... Eu vou falar do William e da Ana, é um casal espetacular.
Pedro, eu tive uma call com eles segunda-feira, inclusive, porque eles entraram no nosso ecossistema de assessores faz um mês. E ontem eles completaram 6 arrematações. E eles já faturaram mais de 120 mil reais também em assessoria em um mês. Então, olha, galera, é espetacular. O que eu posso dizer para vocês? A assessoria não tem limite. Por quê? O nosso dinheiro, o nosso capital em arrematações próprias, ele é limitado. Se eu tenho 100 mil, 200 mil, 300 mil, o dinheiro que eu tiver e o crédito que eu tiver, ele tem um limite. A partir do momento que eu alocar todo esse capital em alguma operação, eu tenho que aguardar o ciclo da operação. Tem operações que vão demorar 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses. Depende da operação que eu entrei e o quanto que eu vou ter de retorno lá na operação. Então, cada operação eu tenho que esperar. Só que nesse meio do caminho, Pedro, eu descobri a assessoria. Falei, a assessoria é uma forma de eu continuar no jogo, continuar participando de leilões de imóveis com dinheiro de terceiros. E aí a gente fica sem limitação. Por quê? Porque é o dinheiro de várias pessoas. Então, você pega um cliente, alocou o capital desse cliente, você vai pegar outro cliente, aloca o capital de outro cliente. Ou seja, você nunca sai do jogo. Então, depende de você e do trabalho que você vai fazer. E aí você pode falar, mas eu só tenho um amigo que tem crédito e dinheiro. Não tem problema. Se você entrar dentro do nosso ecossistema de assessores, a gente funciona da seguinte forma, galera. Além da gente ter todo um treinamento, um programa específico para ensinar vocês a trabalharem no mercado de leilões de imóveis, em assessoria, focada em assessoria, a base é DZA. A gente vai trazer todo o conhecimento para a construção de um negócio, porque a assessoria é um negócio, é uma empresa. Vocês vão estar construindo uma empresa. É isso que a gente propõe para vocês no programa de assessores. É uma nova profissão que você que está aqui assistindo pode conciliar com a sua carreira atual e lá na frente, se você quiser o negócio começar a render muito, você fala, agora eu vou migrar de carreira ou eu vou continuar conciliando, como tem muitas pessoas que conciliam atividades, continuam com a sua cadeira, com a sua profissão atual e conciliam com a assessoria de leilões de imóveis. E aí dentro do nosso ecossistema, além de todo esse treinamento que a gente faz, temos aulas de garimpagem de terça e sexta-feira. Na sexta-feira é super legal a garimpagem, Pedro, porque eu coloco um aluno para ele garimpar e a gente vai falando. Eu não colocaria no meu funil por causa disso, disso, disso. Aí vem um mentorado que diz, mas eu sou da cidade, esse bairro é excelente, essa casa é muito boa, a procura é gigante do metro quadrado. Aí vem um corretor do local e diz. Então, assim, é um conhecimento disseminado no nosso ecossistema de assessores e que a gente aprofunda ali os debates e vai melhorando e aperfeiçoando e ajustando a rota. E temos aula de monitoria de terça-feira também, para tirar dúvidas de quem é mais iniciante, quem tem mais dificuldade, precificação, parte jurídica, e quinta-feira aulas ao vivo comigo. Então, assim, em termos de conteúdo, é uma intensidade pesada, né, para vocês aprenderem a fazer e construir o negócio. Mas, além disso, gente, a gente possibilita para vocês a entrega de clientes. É isso mesmo. Você não precisa se preocupar em fazer uma página profissional, em ficar fazendo conteúdos, em ficar convencendo as pessoas que o leilão de imóveis é bom. Esse trabalho a gente já faz aqui. A gente entrega o cliente para os nossos assessores. E como é que a gente entrega para os nossos assessores? Nós temos a nossa cúpula dos tubarões, que são assessores tubarões certificados pela Smart para prestar assessoria. Então, eles trabalham com esse cliente e eles auxiliam você que está começando, que não tem segurança, que tem alguns receios, que tem dificuldade de conversar com o cliente, que tem dificuldade de validar uma operação. Eles validam com você. Então, você identificou uma oportunidade. A gente tem aquele feeling que tem dinheiro. Eu olhei a precificação, usei a metodologia que o DZA me ensinou, que a Smart me ensinou. Eu sei que ele tem dinheiro, mas eu não tenho segurança para dizer se vai vender, em quanto tempo vai vender. A gente tem nossos assessores da cúpula que ajudam vocês a validarem isso. Então, você não precisa se preocupar dentro do nosso ecossistema em captar cliente, em ter segurança 100% para você começar a fazer. Aqui dentro do ecossistema, você acha oportunidade, a gente vai validar essa oportunidade e vai entregar o cliente para fazer essa arrematação. E baseado nisso, Pedro, porque a gente entrega a solução do problema. Qualquer crença limitante que você tenha no ecossistema de assessores, na verdade, no ecossistema Smart, né? As dores que todo mundo que quer seguir carreira, quer começar a crescer patrimônio na parte de leilões de imóveis, a gente entrega soluções para vocês para facilitar os resultados. Então, assim, vocês vão estar no maior ecossistema do Brasil, o maior hub de leilões de imóveis do Brasil, é aqui, é indiscutível. E aí eu vou falar dos números para vocês ficarem impressionados, tá? Já foram de janeiro a abril, tá? A gente não fechou a conta de maio, porque maio começou agora, a gente está na metade do mês. Mas de janeiro a abril nós já fizemos mais de 70 arrematações no nosso ecossistema de assessores. Foram mais de 21 milhões aportados por investidores. 21 milhões, galera, olha só. Quem tem 21 milhões para alocar no mercado de leilões de imóveis? Ecossistema Smart tem. 21 milhões de dinheiro de terceiros, oportunidades identificadas pelos nossos assessores
e geraram de comissão mais de 3 milhões de reais já de janeiro a abril. Cara, é muito dinheiro, né, Pedro? A gente falou em 4 meses, mais de 3 milhões de comissão estimada. Ô, Marcela, que resultado sensacional. Parabéns aí por liderar, por conduzir esses assessores a resultados tão expressivos. E não à toa que você bateu na tecla várias vezes. Ecossistema, tá, galera? Não confundam as coisas, curso com ecossistema. Um ecossistema, gente, ele tá ali, ó, para te auxiliar em cada ponto da sua jornada. Onde é uma dor para o investidor ou para o assessor, está ali o ecossistema auxiliando, está ali o sistema apresentando uma solução. Gente, o maior dor hoje, tá, de alguém que quer começar a assessorar é arranjar cliente. Isso não é uma dor dos alunos da Marcela na assessoria. Por quê? Porque o ecossistema Smart consegue, tá? A gente tá aqui ao tanto de seguidor que a gente tem, né? Então a gente tem pessoas que estão aí, ó, igual um Eisen da vida aí, ó, quero participar no início só comprando cota. Quer comprar cota? Então você não é investidor. Você tem que contratar alguém para assessorar para você e essa pessoa vai te cobrar. Então o Eisen, por exemplo, ele tá, né, colocando pra gente aqui que ele é um potencial investidor e não que ele é um potencial aí investidor através de assessoria. Exato. E não que ele vai fazer, tá? Que ele não quer aprender no início, ou se quer ali, primeiro ele quer ter alguém assessorando para ele aprender, vendo, assistindo. Então, gente, nós temos isso que nenhum lugar tem, tá? A Camila colocou aqui, Camila Fontes, já fiz cursos de leilões, mas não me sinto seguro em cobrar isso para terceiro. Camila, te dou total razão, tá? Porque mexer com o dinheiro dos outros, você tem que tratar com muito mais seriedade que o seu próprio dinheiro. E, infelizmente, curso não te dá segurança. Teoria não te dá segurança mesmo não, nem para fazer sua própria arrematação, não é verdade? Coloque aí, gente. Curso te dá segurança? Curso por si só teoria? Não te dá segurança, gente. O que te dá segurança? É você aliar conhecimento junto com ecossistemas, ferramentas, comunidades. Você cercado de pessoas, numa comunidade cercado de pessoas que estão fazendo o mesmo que você, que, né, beberam da mesma fonte, que sabem o que estão fazendo, se bater uma dúvida, se bater uma insegurança, a Camila chegaria e tiraria essa insegurança dela. Ah, não, mas eu estou aqui precisando agora, já bati a segurança, foi embora. Agora eu estou precisando de cliente. Ah, não tô, minha lista de 30 amigos está ruim. Toma aqui, lead qualificada para você com dinheiro. O que você tem que fazer? Você tem que garimpar. Ah, mas como que eu vou garimpar e tal, não sei o quê? Toma exercício prático de garimpagem aqui, imersões aí toda semana, garimpando. Então, gente, ecossistema. Isso que vocês estão vendo aqui não se assemelha a curso. A gente não está aqui na internet vendendo curso. A gente está aqui, a gente é hoje embaixador praticamente do ecossistema Smart. Dentro do ecossistema Smart a gente tem aqui, ó, várias e várias ferramentas e soluções para vocês. Recado, gente. A nossa equipe falou que essa imersão de hoje à noite não é aberta no YouTube, tá bom? Vai ser uma live fechada. Então só quem tiver o link vai conseguir acessar. Não adianta você entrar lá no perfil do YouTube da Smart Leilões que você não vai assistir. Então digite aqui, imersão, se você quer receber o link. Se não, não adianta ir lá 19 horas no link da Smart. Falar sobre vendas é bom por quê? Porque é onde que você bota o dinheiro no bolso. Não adianta fazer uma boa arrematação e não fazer uma boa venda. É tão bom que Guaracaixa agora há pouco estava aqui, ó, digitando imersão. Até o Guaracaixa quer consolidar conhecimentos de venda. Quem aí falou às vezes, quem é Guaracaixa? Acho que foi o próprio underline Eisen, perguntou quem que era Guaracaixa. Rola aí nas perguntas, você vai ver o homem. Guaracaixa, ele é especializado em imóveis caixa, imóveis populares. Siga o homem também, siga Marcela Carilo. Marcela, a gente vê assim, as pessoas se enveredando, né, querendo começar a ganhar dinheiro, mas às vezes ficam paradas. Vocês podem se tornar um arrematante, podem se tornar um assessor, basta vocês quererem, né? A faca e o queijo na mão tá aqui, basta querer, não é não? Exatamente. E assim, o que a gente falou de ecossistema, de resultados, um ponto importante que alguém que perguntou aqui no JSI Imóveis, se eu não me engano,
perguntou se todo assessor do ecossistema a gente entrega um cliente. A gente só entrega cliente se você trouxer oportunidade. Olha só que demais. O papel do assessor é encontrar oportunidades. Quem é o assessor que ganha dinheiro? É o assessor que encontra oportunidade. Não adianta eu ter o cliente e não ter oportunidade. Então, a gente só entrega o cliente quando tem oportunidade real e validada por pessoas. Então, primeiro ponto. E aí, pode falar, Pedro, desculpa. Não, mas é porque é interessante a gente ensinar, inclusive por isso. É por isso que os assessores estão ganhando comissões tão altas. Por isso que eles estão agregando valor para o cliente deles. Porque eles garimpam a oportunidade. Sabe o que acontece muito no mercado, Marcelo? As pessoas viram e falam assim, inclusive, muito para a área de advogados. Eles viram e falam assim, não, traz a oportunidade aí que eu avalio para você se é viável ou não é. O cliente achou o imóvel, o cliente já está interessado naquele imóvel, o link está no dedo dele para ele arrematar. Vai fazer um estudo ali jurídico, viabilidade, ninguém vai te pagar 10% sobre o lance, tá, gente? Você tem que enxergar como é que você agrega valor, tá? No caso, o assessor, ele garimpa a oportunidade, ele descreve para o cliente em potencial. Tem uma oportunidade pelo lance de tanto, com retorno esperado de X%, operação desse jeito. Ele não passa nem o link de imediato para o cliente. Você não vai entregar ali para o cliente o seu produto de bandeja. Na hora que o cliente... Aí você faz uma reunião depois e apresenta o imóvel completo para ele. Não é isso, Marcelo? Aí você agrega valor. Se você ficar esperando o cliente trazer o imóvel e você só dá um aval, a pessoa não vai pagar 10% nunca. Exatamente, até porque se esse cliente consumiu o nosso conteúdo gratuito, ele nem vai te contratar mais para fazer essa análise jurídica para validação ou não, porque não é um conhecimento que precisa você pagar para alguém fazer isso para você, você consegue sim treinar. E tem uma outra dúvida aqui do Rafael Mantovani perguntando, falando assim, ele já fez essa pergunta várias vezes, que ele tem 350 mil para iniciar, se a gente consegue dar uma expectativa de faturamento em um ano para ele desse capital. Essa é uma pergunta bem legal que vários investidores perguntam quando eu estou fazendo call com eles. Eu não vou nem dizer com a minha arrematação própria, porque é a mesmo racional. A diferença é que o investidor que contrata um assessor, ele tem uma margem reduzida. Por quê? Porque ele está contratando, ele está pagando alguém para fazer. Agora, Rafael, se você quer entrar para você aprender e você fazer, eu posso te dizer que a gente treina vocês dentro do ecossistema Smart. Então, o DZA vai treinar você para você ter um retorno mínimo por operação de 30%. Então, aqui é o retorno mínimo que você vai ter. Desses 350 mil, é 30% em 12 meses a nossa estimativa que a gente fez. Mas que eu posso te dizer, minha carteira pessoal, tá? De todos os imóveis por ano que eu tenho, é mais de 45% que a gente tem por ano. Depende do conhecimento que você tem. As primeiras arrematações, provavelmente você não vai conseguir ROI de 50%, 60%, 70%. Porque isso requer algum conhecimento, alguma habilidade, alguma tomada de risco para você ter um resultado maior. Você saber usar estratégias de financiamento, várias coisas que maximizam o resultado nas operações, né, Pedro? Mas eu posso te dizer que, se você quiser investir com o seu capital próprio, o seu conhecimento, você mesmo que vai fazer, vai pôr a mão na massa, pelo menos 30% dentro do DZA você vai aprender a ganhar. Perfeito, Marcelo. E você colocou no horizonte conservador que a gente sempre orienta, de pensar na revenda do imóvel com 12 meses. Se você aperfeiçoar a sua metodologia e avançar em fazer um pós-arrematação mais ágil, né? Tanto o procedimento registral quanto o procedimento de desocupação, de reforma e de venda mais ágil, tá? Você pode, talvez, né, chegar num ponto ótimo de conseguir revender o primeiro imóvel em 6 meses, recomprar e revender outro em 6 meses. Então, esses 30% pode se tornar 60% no final do ano. Lá, na hora que você se tornar aí o investidor mais qualificado, você pode ter resultados igual da Marcelo e ter 50% de retorno na operação, 60% de retorno numa única operação. Se você fizer 2 operações no ano com esse dinheiro, você pode dobrar o capital. A gente fala para vocês, o céu é o limite. Tem gente que faz 350 mil virar 700? Tem. Agora, a gente é ponderado, fala assim, ó, espera pelo menos 30% hoje, que dá o triplo hoje da Selic, né? Porque Selic hoje está 15%, só que você tem que tirar ali o imposto de renda, então vai ali para o quê? 15% de imposto de renda, vai dar aí quase 13%. Então, 3%. A gente está falando de 30% líquido de corretagem, líquido de imposto de renda, de tudo. Então, é 3 vezes a renda fixa, você sendo um iniciante, né? Estando no ambiente correto, ladeado por pessoas corretas, com o método correto, um iniciante pode fazer 3 vezes mais do que a renda fixa, galera.
Ó, sensacional essa live, conhecimento de pá que a gente está passando aqui para vocês. Marcelo, ó, sempre trazendo conteúdo de valor. A Camila, inclusive, perguntou aqui como que faz para entrar para o seu curso, Marcelo. Ó, chama aqui, ó, no Marcela Carilo Leilão, tá? Carilo com 2L, e manda um inbox lá para a equipe da Marcela que eles colocam a condição para entrar na mentoria da Marcela. E lembrando, também abertas vagas para quem está iniciando. A Camila falou que já fez curso em leilão, talvez ela queira ir direto para treinamento avançado de assessoria. Quem está começando, tá? Desejar estar com vagas abertas e devem encerrar hoje. Tá bom? Então, fiquem ligados, digitem imersão, quem quer otimizar a venda aí, ó, inclusive tentar vender imóveis mais rápido, de 3, 6 meses em vez de 12 meses, digitem imersão. Marcelo, alguma outra pergunta que você está vendo aí que mereça menção? Eu vi só essas daí, só que mereciam menção. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, eu respondo lá para vocês. Quem for aluno já DZA, está dentro do ecossistema Smart, eu estou em todos os grupos de vocês, então pode me chamar nos grupos, meus contatos estão lá, para que a gente possa ajudar vocês a ganharem dinheiro com o conhecimento de vocês. Acho que essa live é muito valorosa, não só pelos conhecimentos que a gente passa para vocês, mas para abrir novos caminhos e abrir a mentalidade de vocês. Para de pensar pequeno, para de crença limitante, para de se limitar. Não sejam bons em desculpa, sejam bons em encontrar alternativas e resultado, porque, cara, posso garantir para vocês, a vida de todo mundo se transforma dentro desse ecossistema. Seja para quem quer capital próprio, investir, comprar, reformar e vender. Você consegue escalar e transformar um negócio junto com o Fernando. Você consegue trabalhar ali com o Guará, os imóveis populares, quando você tem pouco capital para você desenvolver e dá para nadar de braçada. Gente, os resultados que o Guará Caixa traz são espetaculares. A gente tenta para conversar todos nós, a gente sempre está aprendendo. Então, assim, ninguém sabe tudo. A gente está em constante aprendizado. E esse ecossistema aqui é brilhante. Eles falam direto com a gente tem como ajudar vocês a sair da zona de conforto e com segurança vocês tomarem a decisão, porque vocês vão estar no melhor lugar para tomar essa decisão. Junto dos bons que vocês ficam melhor e seu nível de eficiência e assertividade muda, galera. Não à toa, o Pablo tá falando aqui, ó. Todas as oportunidades que eu achei foram apresentadas e convertidas. Olha que nível de assertividade. Ele converteu todas as oportunidades que ele apresentou para os clientes. Isso aí é porque ele correu atrás e ele está no ambiente correto. Marcela, muito obrigado. Live top. Fica com Deus e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, Pedro. Obrigada. Valeu, galera. Abraço.